Sexta-feira é dia de falar sobre saúde. A gente recebe o médico anestesista, o Dr. Sander Langurgel. Dr. Sander, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer sempre estar aqui com você. Bom, a gente vai falar hoje sobre o uso crônico de medicamentos, de analgésicos. As pessoas ainda usam de maneira deliberada muitos medicamentos, doutor? Isso é um problema muito sério, um problema de saúde pública. Por quê? Hoje, para você ver, a interação medicamentosa, o número, a facilidade de aquisição, o mercado negro, a venda sem receita médica, sem o diagnóstico preciso, a indicação do vizinho, da amiga, do colega, isso tudo aí faz parte aí desse problema como um todo. Isso levando a efeitos colaterais, a piora da saúde, atraso de diagnóstico, enfim. É muito mais caro você tomar um remédio que não é adequado para aquilo que você tem do que você ter um diagnóstico correto e aí o tratamento. Uma grande parte, inclusive, é não farmacológico. A gente não precisa de remédio para tratar uma série de doenças e a gente toma. Muitas vezes dá para tratar sem usar medicamento? Sim. Se nós pegarmos, por exemplo, a dor crônica, em todos os seus âmbitos, você não precisa, uma grande parte delas, de analgésicos. Você pode modificar padrões de hábitos de vida, exercício, alimentação, e isso traz muito mais saúde do que, por exemplo, você tomar um anti-inflamatório, que pode levar você a efeitos colaterais, como sangramento, gastrite, problemas renais. Você citou que muitas vezes o uso de medicamentos retarda o diagnóstico. Retarda o diagnóstico porque muitas vezes maquia os sintomas. Se nós pensarmos, por exemplo, numa infecção viral, hoje todo mundo que quer tomar o seu antibiótico para tratar uma infecção, e isso mascara, isso atrasa o diagnóstico correto. As infecções elas se tornam mais potentes, os antibióticos que você tem que usar em seguida são antibióticos mais caros, com efeitos colaterais muito maiores, com necessidade de internação em hospital. Isso tudo só piora a saúde. E aí, nesse caso, nós temos, ao retardar o diagnóstico, às vezes até muito menos chance de resolver o problema efetivamente, né? Porque tem um agravamento do quadro. Sim, com certeza. Para você ter uma ideia, cada junção de medicamentos leva a interações medicamentosas. Se você toma 5 remédios de uma vez só, isso não é muito incomum. Volta e meia a gente tem pacientes que trazem a sua sacolinha cheia de medicamentos. Essa interação leva à piora do quadro que iniciou o início de todos esses remédios. Tá? Hoje, a soma do uso dos antidepressivos e dos remédios analgésicos para dor aguda supera a soma do uso da cocaína, da heroína e do êxtase junto. É um mercado negro muito importante de fornecimento ilícito desses remédios que são prescritos com uma indicação precisa. Quer dizer, esses medicamentos deveriam ser usados de maneira muito específica para aquela determinada situação. E às vezes as pessoas... Com orientação médica, né? Até porque você tem dose, você tem tempo de uso, você tem intervalos de assimilação desses medicamentos. Então, tudo isso é importante quando você faz um planejamento terapêutico para qualquer tipo de doença que você vai tratar. E aí, infelizmente, os vizinhos, os colegas, os amigos, eles não têm essa base técnica para manter esse tipo de situação. E o que faz é o seguinte, um remédio que foi bom para mim não quer dizer que foi bom para você. E o que acontece às vezes é que a gente toma porque foi bom para o amigo. Né? E sem saber de efeitos colaterais, sem saber da indicação. Por exemplo, hoje a mídia colocou já em várias matérias que o uso abusivo dos benzodiazepínicos que são usados para a ansiedade podem aumentar a chance da pessoa ter mal de Alzheimer. Então, quer dizer... Você resolve o problema da ansiedade e potencializa uma doença extremamente grave que é o Alzheimer. Talvez você não se lembre que tomou o remédio para...
Doutor Sandler, um outro ponto nesse cenário todo diz respeito a essa cultura. Ela existe por quê no Brasil? É assim em outros lugares? Porque Sim. vocês que são médicos e conhecem a realidade globalmente... No Brasil a gente não tem dados, vamos dizer assim, concretos ou bem específicos, né? A gente tem aí a Fiocruz como uma entidade que estuda e que mantém algum tipo de relatório nesse sentido, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 6 milhões de pessoas fazem uso abusivo, né, e de maneira não prescrita por médico, né, de medicamentos. Eu lembro quando eu era pequeno, que eu ia no bar comprar um refrigerante e tinha lá aquela prateleira com um anti-inflamatório, com o Melhoral, que é o AS. Então você imagina, a pessoa era alcoólatra, tinha todas as evidências e problemas que o alcoolismo traz, crônicos, problema no fígado, e aí passava mal porque tomava o seu álcool ali naquele bar, e para melhorar, tomava um anti-inflamatório. Já tinha ali do lado. Quer dizer... Isso também acontecia, inclusive em supermercados, a gente encontrava, sim, né, sim. analgésicos. E outra face da moeda é que muitos medicamentos bons, com indicações precisas, foram retirados do mercado pelo uso abusivo. E aí fica muito paciente sem o benefício da utilização daquele remédio que foi retirado por conta desse programa. Muito bem. Bom, fico alerta então, devido a todos os riscos, para que a gente não faça a automedicação. Sem dúvida nenhuma. Remédio tem que ter prescrição e orientação. Aí sim, com segurança, a gente pode fornecer isso. Doutor, mais uma vez obrigado. Seja sempre bem-vindo por aqui. Obrigado, mais uma vez. Nós conversamos com o Dr. Sandler, foi nosso convidado na Coluna de Saúde nesta sexta-feira. E por aqui a gente fica com mais uma edição do Ponto com News. Agradecemos a sua companhia nesta sexta-feira, também ao longo da semana aqui com a gente. Excelente fim de semana. A gente se fala na segunda-feira. Até lá.